Então vamos começar com aquele que está conosco há menos tempo, que é o pastor Geraldo, apesar de eu conhecê-lo há mais tempo, né? Glória a Deus. Dá o microfone pelo outro lado. Amém, queridos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que responsabilidade, né? Começar por mim. Eu quero glorificar a Deus pela alegria de estarmos aqui nessa manhã. E vocês sabem, né, irmãos? Domingo de manhã, qual é o livro que eu vou convidar você a abrir? Primeira Epístola aos Tessalonicenses. Você vai entender a razão. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acácia, porque por vós soa a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Queridos, quando eu perguntava ao Senhor o que compartilhar com os irmãos aqui, de forma breve, confesso que pensei várias coisas, vários textos, mas o Senhor me levou a esse texto. Por quê, irmãos? Eu, olhando para esse texto, eu enxergo características dessa igreja, dessa congregação, desse ministério. Como o pastor Alan comentou, conheço os irmãos há bastante tempo, desde o início desse ministério. Minha esposa e a família dela vieram morar aqui em Laranjal, na rua onde os evangelistas Renato e Andréia moram. E quando a igreja iniciou, nós olhamos, puxa, que interessante, vamos ali visitar. E vínhamos visitar, eu, Rosana, meu sogro, minha sogra, e começamos a gerar afinidade com os irmãos, a alegria de estarmos juntos, congregando aqui. Eu, como líder de jovens, eu convidava o pastor Alan para pregar. Eu me lembro que eu, vergonhosamente, ele estava sem gravata, estava social, e eu, poxa, amado, sabe como é que é, né? Aqui só precisa colocar aquela indumentária, senão eu vou ser chamado a atenção. E ele, com toda a humildade, irmãos, com todo o respeito, com toda a consideração, ele, tá bom, meu amado, tem uma gravata aí? E eu lembro que ele foi com a pastora Rosa lá pro gabinete do pastor lá na igreja, e tinha uma gravata lá, que ele sempre deixava algumas gravatas, e eu lembro que ela ficou escolhendo qual que é melhor, se encaixava com a camisa dele. E ele foi pregar, irmãos. E a palavra não foi outra senão o evangelho. E eu me lembro que nós, jovens ali, apesar de eu ser um dos mais velhos, né, com 22 anos, 21, a palavra era: vocês, será que vocês não estão? Me lembro até hoje.
Vocês não estão amando mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus? Quantos nomes de filmes, de atores, de cantores, de artistas, de jogadores vocês conhecem, mas vocês não conhecem o nome dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo? Aquela palavra já lá dentro. Então sempre teve, a gente sempre teve essa admiração, esse respeito, essa consideração. E o tempo que o nosso pastor tem de pastorado, eu tenho de fé. Então você imagina a consideração, o respeito que eu tenho pela vida dele, um homem de Deus. Ele sempre foi um referencial para mim como servo de Deus, como pastor, mesmo eu estando fora. E eu sempre desejei congregar aqui, irmãos. Alguns irmãos já ouviram isso, mas porque em outro ministério que você entregou a vida a Cristo, foi batizado, está envolvido na obra, e a vida vai caminhando. A vida vai caminhando. Chegou um dado momento em que eu decidi, ouvindo uma rádio gospel, eu decidi que o evangelho não era só isso. O evangelho era mais do que simplesmente ouvir o evangelho. E foram anos assim, ao mesmo tempo que ministerialmente eu ia crescendo, espiritualmente eu ia afundando cada vez mais na prática do meu pecado e querendo buscar as coisas extras, né, que muitos pregavam da palavra de Deus. Até que nesse meio tempo, e os irmãos sempre com zelo, carinho, amor por nós, pela família de Rosana. Nesse meio tempo, meu sogro faleceu em 2007, em janeiro de 2007. Os irmãos muito ligados, deram muito apoio, sempre foram amorosos. Eu me lembro que vários irmãos iam consolar minha sogra, estar junto com ela. Quando nós mudamos quando elas se mudaram, né? Eles, né? Meu cunhado também, para Santa Luzia, os irmãos iam lá ajudar na mudança, pastor Alan, com a Kombi, né? Os irmãos daqui se lembram da Kombi. Em 2007, ele nos ajudou a fazer a mudança ali no finalzinho, para a glória de Deus. Você vê o carinho, nós não congregávamos aqui, mas o carinho, o respeito, a consideração. Os irmãos sempre dando apoio. Lembro muitas vezes da dupla, Lu e Jô. Jô estava por aqui, né? Tem algum lugar que ela estava aqui. A duplinha sempre lá para conversar com a minha sogra, dar um apoio, dar uma palavra de carinho, uma palavra de amizade. E glorifico muito a Deus por isso, porque isso foi de muito ajuda para minha sogra, que estava recém-viúva. Até hoje essa amizade, o carinho, para a glória de Deus. Os irmãos participantes do meu casamento. Outro dia eu mostrei pro irmão Jorge, mostrei a foto. Olha o senhor aqui no meu casamento, lembra? Lá no meu casamento, pastor Wellington, garotinho, seus 13 anos, aquele cabelo meio alourado, lá no casamento também. Então, sempre tive muito carinho, muito respeito por essa igreja. E no meio disso, nessa trajetória de você não querer ficar com o evangelho, querer as outras coisas, eu lembro que uma oportunidade, pastor Alan e Rosa foram lá na nossa casa, nós morávamos lá ainda em Santa Luzia, e eu estava fazendo site, e ele chegou, você trabalha com sites e tal, que legal, já conhece o site da nossa igreja? Ele me apresentou o site da igreja, isso 2009 talvez, me mostrou o blog, me mostrou o canal no YouTube, que já tinha criado o canal, e eu comecei então a acompanhar, né? Mesmo que um pouco distante, não vindo aqui presencialmente, mas acompanhar tudo aquilo que esse ministério compartilhava da palavra de Deus para a glória do Senhor. Quando eu entreguei de verdade a minha vida a Cristo em 2015, eu confesso que eu ficava muito frustrado, porque a palavra que eu recebia, nós recebíamos, não era uma palavra que gerasse fé em nossos corações, que não gerava transformação em nós. E nós passamos então a acompanhar as pregações daqui. Então em 2016, espiritualmente falando, essa era a nossa congregação, era desse púlpito aqui. Vou parafrasear o nosso querido pastor Cleiton, desse solo sagrado aqui é que saía a palavra que edificava a minha vida.
uma palavra que gerava transformação, que nos alimentava. Nós chegávamos em casa domingo, nós ligávamos a TV, acessávamos o YouTube e íamos assistir pregações, e assistir a pregações dos irmãos aqui. Antes de virmos para cá, eu lembro que também assisti uma pregação de Rodrigo no culto de jovens adolescentes, de Num também, Gustavinho, e éramos muito edificados por esse alimento que partia daqui. Até que no ano de 2018 o Senhor, Ele bradou dentro de mim: até quando? Até quando você vai resistir e você vai permanecer onde você está? E eu coloquei em oração, fiquei orando uns dias, conversei com Rosana, e quando nós estávamos decididos a vir para cá, eu lembro que minha sogra encontrou com o pastor Alan e Rosa ali em Santa Luzia, na praça por ali, e para mim foi mais um sinal daquilo que Deus estava já nos dizendo. E nós viemos para cá num culto de domingo, mês de maio de 2018. Evangelista, esqueci de falar algumas coisas importantes. Evangelista Renato, sempre, quando elas se mudaram para lá, para Santa Luzia, essa igreja aqui preocupada que as janelas não tinham vidro, a igreja providenciou a colocação de vidros. Eu me lembro do evangelista Renato colocando os vidros em cada janela ali da casa. Não sei se ele se lembra dessa casa. E era perigoso, não tinha muro, não tinha nada. Então, sem vidro, né, ficava muito vulnerável. Esse carinho desse ministério, dessa igreja. E quando eu cheguei, nós chegamos nesse dia, eu fiz questão de chegar já com culto em andamento, para que a gente chegasse desapercebido, sem ninguém olhar nada. Mas na porta estava o evangelista Renato aqui na recepção, meu coração se alegrando. Aí eu entrei e comecei a ver alguns irmãos que eu já conhecia. Nosso amado pastor Júlio estava aqui ministrando louvor, conheço ele já há 21 anos, Rosana até mais, né? Mais de 30 anos talvez. E uma palavra do nosso pastor sobre a volta de Cristo. Meu coração então ali ferveu, eu me senti em casa, irmãos. Acabou o culto, eu me senti em casa, fui falando com os irmãos e eu falei: amor, é aqui, realmente o Senhor, Ele quer que nós estejamos aqui. E para cá viemos, aqui estamos, glorificamos a Deus, porque nós temos sido dia a dia transformados pela palavra de Deus. E características que eu enxergo aqui dessa amada igreja, nesse texto, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 1, eu enxergo uma igreja que está fundada, firmada, fundamentada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Eu vejo uma igreja que, de fato, está em Cristo. Eu observo essa característica aqui. Eu observo também uma igreja, o versículo 3, na parte A, uma igreja que tem uma fé operosa, atuante, lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé. Quantos milagres nós já não vimos aqui, os irmãos já testemunharam do poder de Deus, através da fé dos irmãos, nas orações, nos clamores, na intercessão. Eu vejo aqui também do trabalho do amor, o amor dedicado. Já comentei inclusive a respeito disso. É uma característica muito grande aqui desse ministério. A esperança no Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tem essa esperança em Cristo, não está desesperançada, mas espera em Cristo. Uma igreja que, porque sabe que Ele vive, pode crer no amanhã. Eu vejo também aqui no versículo 6, eu vejo uma alegria em meio à adversidade. Vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito, com alegria no Espírito. Mesmo em meio às adversidades, uma igreja alegre, porque está em Cristo, porque tem Jesus, porque Jesus é o seu Senhor, porque está firmada no Senhor. E não importa o que aconteça, os irmãos estão alegres no Espírito Santo. Eu vejo também aqui no versículo 8, uma igreja que propaga o Evangelho, e eu sou muito grato a isso, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, algo que repercutiu. O fato de essa igreja, desde a década retrasada,
publicar as pregações na internet, está fazendo isso aqui, repercutindo o Evangelho de Cristo. E eu vejo também uma igreja com pessoas, testemunhos de pessoas com uma transformação genuína, versículos 9 e 10, porque eles mesmos anunciam de nossa comentada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para quê? Para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quantos testemunhos eu escuto de irmãos aqui que foram transformados pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, para quê? Para viverem para a glória de Deus, mas com a motivação certa, o foco na eternidade, guardando a esperança de que breve o Senhor Jesus virá, e ainda que morra, estará com Ele pessoalmente, para a glória de Deus. Então são essas características aqui eu enxergo nessa congregação, eu enxergo nesse ministério, eu enxergo na vida dos nossos pastores, eu enxergo na vida de cada um de vocês, meus irmãos. E nós somos muito gratos, minha família, de nós estarmos aqui congregando com vocês para a glória de Deus, amém? Que o Senhor continue nos conduzindo, firmados no Senhor, pregando o Evangelho, ensinando as vidas, tudo aquilo que Jesus Cristo nos ordenou para a glória de Deus, amém?